São 5 horas e 13 minutos em São Paulo. Peço desculpas a vocês, porque hoje o dia está uma loucura. Uma loucura, mais um dia de loucura aqui no nosso programa Contraponto. Parece que o mundo está acabando. Parece que estamos vivendo o apocalipse. Para quem ainda não abriu a internet, para quem ainda está acordando agora, ou então não teve oportunidade de ver as notícias, o mundo parece que está derretendo. Está derretendo. A gente começa com o mercado financeiro. A Bolsa de São Paulo simplesmente teve que parar os trabalhos hoje de manhã. Mal ela abriu, mal ela iniciou os trabalhos, porque teve uma queda de mais de 10%. Então teve que se recorrer ao tal do Circuit Breaker. Porque é o seguinte, Circuit Breaker, para quem não sabe, os caras dão um tempo, param 1 hora os trabalhos da Bolsa para ver se o pessoal se acalma. Para ver se a coisa não vai pro vinagre de uma vez por todas. Aí a Bolsa voltou. Adiantou alguma coisa? Nada. Nada. Não adiantou nada. A Bolsa estava caindo agora aqui, deixa eu pegar aqui esse negócio. A Bolsa de São Paulo, quer dizer, é a única Bolsa que existe no Brasil, né? A Bovespa. Ela está simplesmente, para vocês saberem, aqui se essa rede me ajudar também, que a rede também acho que está fazendo greve. A rede do Serginho aqui. Tá uma coisa assim a Bolsa está caindo 12,16%. Quer dizer, está caindo não, caiu 12,16%, fora os 10 que ela já tinha caído de manhã. Fora os 10. Ela caiu 10, pararam, não, vamos começar de novo. Não, caiu 12. O dólar comercial subiu 1,97, está a 4,726. Isso aqui é o dólar comercial para grandes quantidades, para aqueles caras, para comerciante, para industrial, para exportador, não sei o quê. Qualquer um que for comprar dólar turismo hoje para viajar, se pensava em viajar, vai estar pagando 5 e alguma coisa. 5 e alguma coisa. E olha que quando o dólar estava a 2,80, 3 no tempo da Dilma, falavam, sai Dilma, que eu quero viajar, não sei o quê. O dólar está a R$5, a maior cotação da história. 4,726 no comercial. Se você for ver as bolsas americanas, aí você entende, aí a coisa tá, ó, o dólar turismo tá aqui, ó, 4,92. Isso aqui do dólar turismo segundo aqui segundo o UOL. Nos Estados Unidos, a Nasdaq está caindo 8%, 7,29%. Na Inglaterra, caiu 7,7%. No Japão, 5,07%. Na França, 8,39%. 8,39%. Tudo negativo, gente. Vermelhão. Tá tudo no vermelho. Vamos ver aqui o The New York Times. O S&P 500, ou S&P 500, como eles dizem, cai 7%. No pior dia numa década. Agora, eu não estou vendo aqui. E o Dow Jones cai 7,8%. Então lá é tudo 7,6% o S&P 500, 7,79% o Dow Jones, ainda não fechou a Bolsa Americana, e Nasdaq, que é as empresas de tecnologia, cai 7,3%. Se isso aí não é mercado derretendo, eu não sei o que é mercado derretendo.
Não sei o que é mercado derretendo. As explicações que estão se dando para isso, as explicações de momento, são duas. Eu vou tentar descomplicar a explicação. Eu fiz economia, então acabo sabendo alguma coisa mais ou menos disso aí. Existe uma guerra do petróleo, que na verdade é uma guerra do petróleo, que envolve também a guerra do xisto, que é outra fonte de produção de energia, que é fundamentalmente americana. E existe uma guerra comercial com a China. Diante da depressão na economia mundial, que está se avizinhando, porque os dados sobre o crescimento da economia mundial vêm sucessivamente sendo diminuídos, e isso antes do coronavírus. Isso antes do coronavírus. Atenção, a economia mundial estava num processo de desaceleração quando nem se falava no coronavírus. O cartel do petróleo, porque na verdade a produção de petróleo é dominada mundialmente pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem a Arábia Saudita como seu principal porta-voz, e que na verdade é o que conduz ali, manipula os preços, o preço do barril, as cotações e assim por diante, resolveu diminuir o preço, diminuir a produção, para ver se conseguia fazer com que o preço do barril aumentasse. Porque você diminuindo a oferta, o preço do barril aumenta, e aí você não cria uma depressão muito grande nas grandes empresas multinacionais, Exxon, Atlantic, Shell, a italiana e assim por diante. Você não obriga essas empresas a terem uma queda no lucro, que já não estava sendo muito grande, embora bilionário, mantendo o preço do petróleo um pouco mais alto, então diminuindo a produção. Só que a Rússia, do senhor Vladimir Putin, resolveu não entrar nesse jogo, que era um jogo que favoreceria fundamentalmente os americanos, porque os americanos agora também estão fazendo energia com xisto. E se o petróleo abaixar muito, o xisto vai para o beleléu. O xisto vai para a lata de xisto. Vai para a lata de lixo. Então o que aconteceu? A Rússia simplesmente falou, não, eu não vou diminuir mais a minha produção. Não vou diminuir mais. Não vou diminuir, e eu quero que se dane, quero que os americanos se lixem. Eu vou manter minha produção do mesmo jeito, vou cobrar, vou aumentar a produção, não vou diminuir, para que o petróleo fique ainda mais barato. Mais barato, porque para a Rússia, o petróleo mais barato, como eles trabalham com câmbio flutuante, não tem grandes dificuldades para manejar essa equação econômica. Aí o que a Arábia Saudita fez? Falou, vou aumentar a produção também. Vou aumentar também. E o que está acontecendo? O preço do petróleo está despencando. Menos na bomba para nós, né? Mas nós somos otários. Nós somos otários, brasileiro, otário, subserviente, você entende? Coisa e tal. O preço do petróleo está despencando no mundo. As empresas petrolíferas estão completamente em pânico. Só as ações da Petrobras, só para vocês terem uma ideia, caíram entre 25% e 30% hoje. As ações da Petrobras. Essa queda não seria tão grande se esses últimos governos não tivessem transformado a Petrobras apenas em produtora de petróleo bruto. Porque o que dá dinheiro é o petróleo refinado. Ninguém põe petróleo bruto no motor, pelo amor de Deus, não põe petróleo bruto no motor que vai explodir. São as refinarias. É lá que está o filé mignon. É lá, e isso que está sendo entregue para os americanos e para as multinacionais. Então, essa é a equação que envolve guerra comercial com a China,
que por enquanto está se favorecendo, porque a China é a maior importadora de petróleo do mundo. É a maior importadora. Para ela, tudo bem. Para a Rússia, tudo bem, que também tem o seu câmbio flutuante. E falou, olha, eu vou vender petróleo barato mesmo, que eu quero acabar com a produção de xisto americana. E a Arábia Saudita, que é aliada preferencial dos Estados Unidos, está tentando jogar a favor dos americanos para impedir com que os preços recuem cada vez mais. Aí temos a epidemia do coronavírus, que ninguém sabe direito o que é até agora. As mortes na China parecem recuar um pouco, mas a coisa não para de se espalhar pelo mundo. No Brasil já tem 3 casos confirmados, sendo que um dos pacientes está em estado grave em Brasília. Ele tem 50 e tantos anos. Na Itália já morreram mais de 180 pessoas. Tanto que 16 milhões de pessoas estão praticamente sitiadas na Itália. Elas estão proibidas de viajar. A Coreia do Sul a mesma coisa. O Japão a mesma coisa. Então, embora não se deva fazer nenhum pânico, não se pode ignorar o pânico. Dizem os médicos que esse vírus é menos letal. Ele se espalha mais depressa, ele é mais fácil de ser transmitido, pode ser transmitido por um espirro, pode ser transmitido por um aperto de mão, por um beijo no rosto, não é nem na boca. Não pode mais beijar, não pode mais pegar na mão, você tem que ficar lavando a mão o dia inteiro, você tem que comprar álcool gel, com um problema, porque eu já fui em 4 farmácias e não encontrei álcool gel. Só tinha álcool gel aquele pequenininho, aquele que parece colírio. Eu queria comprar aquela, não sei o quê. Não tem. Escolas estão suspendendo aulas. E além disso, do ponto de vista da economia, eu me preocupo mais com o ser humano. Da economia, as cadeias produtivas estão entrando em colapso. Porque como a China atualmente produz para todo mundo quer produzir as coisas na China, que é mais barato, é um regime militarizado contra as relações trabalhistas e assim por diante. É um povo disciplinado, mas a mão de ferro pelo Partido Comunista. As fábricas estão parando para que o vírus não se dissemine. Então, não tem mais insumo, por exemplo, para muitos tipos de celulares. A indústria automobilística no Brasil vai dar férias coletivas, provavelmente em abril. Porque não vai ter mais peças para fabricar os carros. Então, quem quiser comprar carro, bicho, é bom ir correndo. Agora, obviamente que os caras vão aumentar o preço, porque sabem que vão ter que parar de produzir. Então, olha... Então, pode tirar o cavalo da chuva. E isso se estende por quase tudo. Porque a China produz desde guarda-chuva, você entende? Desde microfone, desde de automóvel, desde roupa, desde tudo. E ela está parando. Óbvio que não é uma paralisação de 90%, mas ela está diminuindo sensivelmente a produção a ponto de que já se preveja que pela primeira vez, desde a Revolução Cultural do Sr. Mao Tse-tung, em 1966, a China vai ter um crescimento negativo. A China que crescia 10, 15, 20%, 20% é exagero, mas na faixa de 10%, esse ano estava previsto uma coisa de 7,9%, deve ter um crescimento negativo esse ano. E se um país de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas entra em colapso, ou num semi-colapso, o efeito dominar disso no Brasil, no mundo inteiro, é ainda difícil de mensurar.
Tanto que, olha, eu fiz questão de ler New York Times, ler Washington Post, ler Financial Times, ler até a mídia brasileira ali, pela a capa, né? Porque ali passou da capa, a coisa já. Mas ler blogs, publicações, coletivos alternativos, ninguém sabe o que falar. Desde economistas como Martin Wolf, que é um cara respeitado no mundo das finanças, embora trabalhe no jornal do Grande Capital, no Financial Times. Desde o senhor Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, jornalista do New York Times. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ah, vamos ver. Vamos esperar. Enquanto isso, nós ficamos aqui, você entende? Procurando álcool gel. E não pode mais nem beijar ninguém, mas nem falar oi, mas nem acenar a mão. E quando você põe a mão no ônibus, você já fica com medo, porque você põe a mão no ônibus, todo mundo põe. Aí quando você tira a mão do ônibus, pode ter alguém com vírus, que não sei de onde veio, daqui a 14 dias você descobre que está com vírus. E se você é idoso, por exemplo, eu tenho 64 anos, o risco é muito maior, que a maior parte das pessoas que morreram por causa do coronavírus, por causa da letalidade dele, são caras na faixa de, a partir de 50 anos, 55, não sei o quê. Felizmente, os mais jovens e as crianças ainda não estão sendo atingidos de forma letal. De forma letal, porque é aquilo que eu disse no início, ele se espalha mais rápido, mas aparentemente é menos letal que a SARS, que o H1N1, que aquela coisa toda. Mas é bom se precaver, gente. É bom se precaver. É bom se precaver. Daqui a pouco vai ter faculdade suspendendo a aula. Outra escola aqui da classe A de elite suspendeu as aulas, sem prazo para voltar. Então, isso está mudando a vida das pessoas. Está mudando. Aquilo que eu disse. O nosso papel, o meu papel aqui não é espalhar pânico. Mas também não pode ignorar que as pessoas estão em pânico. Eu vou fazer o quê? Começar a beijar todo mundo? Não tem perigo começar a beijar. E vai que alguém me passa com um beijo, um diabo, não entendi. Agora, eu já sou um cara solitário. Agora, então, sei lá, vou abraçar uma planta. Chegar em casa, dormir com um vaso de gerânio. Porque não é possível. Agora, vamos trazer a coisa para o Brasil. Onde os casos já aumentaram, já são 35 casos no Brasil. Por causa dessa guerra comercial mundial, envolvendo petróleo e assim por diante, coronavírus e tudo mais, e a queda vertiginosa das bolsas, os oportunistas do governo Jair Messias Bahamas Bolsonaro começam a pôr a culpa em fatores externos, para explicar uma provável depressão, recessão na economia brasileira esse ano. Porque já nós estamos em março, 9 de março. 9 de março. Até o dia 29 de fevereiro, saiu do Brasil em bilhões de dólares em investimento, o equivalente a todo o ano passado, que já estava ruim. Atenção para o dado. Em 2 meses, saiu a mesma quantidade de dinheiro que saiu durante todo o ano passado. Os investimentos especulativos e não especulativos. Outra coisa. O PIBinho 1% do senhor Paulo Guedes foi construído muito antes do coronavírus. É do ano passado. Então ninguém me venha culpar que o PIB não reage, não sei o quê, por causa do coronavírus, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. No fim de 2020 a gente pode ver. Na verdade, o PIBinho e a situação da economia brasileira está fragilizada
Porque foi iniciado depois do golpe contra a ex-presidenta Dilma, um processo de ruína e destruição da economia brasileira, de destruição da indústria, de depressão no consumo, de rebaixamento salarial, do desemprego indecente. 12 milhões oficialmente, mas de fato que atinge mais quase 40 milhões de pessoas. O Bolsa Família foi cortado. Então o consumo, o mercado interno brasileiro, que poderia ser uma defesa contra essa turbulência mundial, está completamente desguarnecido. E a maior das ironias, quem está conseguindo segurar o dólar na faixa dos R$5 são as reservas acumuladas pelo ex-presidente Lula e pela ex-presidente Dilma. O Brasil tem um dos maiores volumes de reserva do mundo, entre os países emergentes, 370 bilhões. E o Banco Central todo dia torra mais um pouquinho de dólar, torra mais um pouquinho, para a moeda não sair completamente fora de controle, porque se não fosse esse dinheiro acumulado durante os governos anteriores ao governo do senhor Michel Temer e ao governo do senhor Bolsonaro, o Brasil já estava na cucuia. O Brasil já estava com um chapéu no FMI de novo. E ainda dizem que tudo que está acontecendo de errado na economia é herança dos governos anteriores ao impeachment da ex-presidente Dilma. Quando é justamente o contrário, se não fosse os 370 bilhões de dólares, que já foram mais, mas já foi torrado muito dinheiro pelo Banco Central, para entrar no mercado, vender dólar, para impedir a cotação de sair absolutamente fora do controle, nós estaríamos no buraco. E é isso que as pessoas têm que refletir. As pessoas que votaram no senhor Jair Bolsonaro têm que refletir. A quantidade de mentiras que é contada. Mentira agora que cresce mais, quando a gente vê o senhor Paulo Guedes dizer que está tudo sob controle. Não só o senhor Paulo Guedes, o senhor Mourão. A nossa equipe econômica é composta do senhor Paulo Guedes, do senhor Olímpio Mourão. Olímpio Mourão, não, Hamilton Mourão. Que não, fique tudo tranquilo, fica na boa, isso aí é uma nuvem passageira, a coisa vai simplesmente ser resolvida e assim por diante. Então, gente, é bom todo mundo se precaver. Se precaver, que eu digo, é o seguinte: olha, quem tem o dinheirinho guardado, mantenha o dinheirinho guardado. Não faça nenhuma grande extravagância. Não faça nenhuma grande extravagância. Porque uma mudança de fundo nesse panorama só tem um jeito de ser feito. A mudança de fundo só tem um jeito de ser feito. Porque nós vivemos uma situação absolutamente paradoxal. O mundo está atulhado de dinheiro. Existe aquilo que os economistas chamam de empossamento de liquidez. Tem dinheiro sobrando no mundo. Tem dinheiro suficiente para matar a fome de todo mundo. Mas o sistema tal qual ele está montado, o sistema capitalista, esse é o fato, impede com que haja uma distribuição de renda justa, igualitária, e que permita com que a grande maioria do povo desse planeta tenha uma vida digna. Porque existem aqueles paradoxos. Não adianta nada o senhor Warren Buffett, o senhor Bill Gates, o senhor Jeff Bezos, o pessoal do 1%, acumular bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Porque não adianta, chega uma hora que ele não tem o que fazer com o dinheiro. Ele só vai especular. Porque não adianta, olha, não é porque ele tem 80 bilhões de dólares que ele vai almoçar 9 vezes por dia. Ele vai almoçar uma vez. Não é porque ele tem todo esse dinheiro que ele vai comprar 550 automóveis Ferrari. Ele vai comprar 12. Tem certas necessidades para as quais esse dinheiro não serve para nada.
Não serve para nada. Não adianta você querer comprar um saco de pipoca por US$ 1 bilhão. O saco de pipoca custa aquilo e acabou. E a capacidade de comer pipoca é aquela e acabou. Agora, se esse dinheiro estivesse distribuído entre os miseráveis, que são a maioria da população desse planeta, e não investido de maneira especulativa. Especulativa é o seguinte: você pega o dinheiro e aplica numa coisa que eles chamam de rendimento futuro, e tudo com base em operações financeiras. O dinheiro nem chega na mão do empresário que quer investir numa indústria. O dinheiro nem chega na mão do empreendedor. Não chega na mão do agricultor que quer fazer uma fazenda, plantar, empregar gente, dar comida pra gente, vender comida. E a prova dessa deformação é que no mundo inteiro os juros nunca estiveram tão baixos. No Brasil, inclusive, o juro real no Brasil está baixo. Está entre 1% e 2% por ano, óbvio, que na loja ele está muito mais. Mas pensando nas grandes operações, dos grandes empresários e tudo mais. Mas ninguém pega dinheiro emprestado, porque não tem como pagar, porque não tem como vender aquilo que produzir. Por que os empresários não estão investindo? Não é porque o dinheiro está caro, o dinheiro está barato. Existe, como eu disse, um empossamento de liquidez, tem trilhões de dólares girando pelo mundo. O cara não vai investir na indústria porque ele não vai... Para que vender? Porque o salário do empregado dele está na hora da morte. Porque todas as políticas neoliberais existentes do planeta, todas as políticas, todas, elas partem do princípio que é o seguinte: a pobreza é inevitável e a riqueza é inevitável. Só que a pobreza é inevitável para a maioria, para 99%, e a riqueza é inevitável para 1%. É essa teoria neoliberal que está levando o mundo para a cucuia. A crise de 2008, das quais todo mundo se lembra e cujos reflexos, cujos resultados existem até hoje, ela tende a se repetir de uma forma diferente, mas trazendo prejuízos ou iguais ou parecidos com o que ocorreu naquele ano. Que era o pega para capar, era Banco Citibank quebrando, era a companhia aérea quebrando, era a Bank of America quase quebrando, era a GM pedindo água para o governo americano que salvou a GM, porque senão a GM estava no buraco também, a General Motors. Então, gente, do ponto de vista material, seguro que você tem. Agora, do ponto de vista político, precisa começar a se mexer. E o que a gente vê no Brasil? O Brasil está se mexendo para variar para o lado errado, com esses caras todos. O senhor Jair Bolsonaro está incentivando manifestações neofascistas, manifestações contra as instituições basilares de qualquer regime minimamente democrático, que é o Congresso e o Judiciário. E está chamando a população às ruas para acabar com qualquer resquício de liberdade de manifestação e expressão, que é um crime lesa pátria. O que o senhor Bolsonaro fez, está fazendo, é um crime lesa pátria, é um crime de responsabilidade. Ele não é simplesmente mais um cara de direita, ele é o presidente da República. E um presidente da República que chama a população a se manifestar, a derrubar, a criticar, a atacar as instituições democráticas, é passível sim de crime de impeachment. O problema é que a crise de liderança aqui é tão grande que o senhor Rodrigo Maia age como se não fosse com ele.
Não, realmente, eu acho que isso não ajuda muito, não sei o quê. Mas não, iniciativas concretas do Congresso. O senhor Ajinomoto, o Alcolumbre lá, é outro que simplesmente se cala diante de tudo o que está acontecendo. Aí você fala, não, mas tem o judiciário, tem o senhor José Toffoli. O senhor José Toffoli, então, é o pior. Ele fala que não tem nada a ver com isso. Quando muito do que está acontecendo é fruto de decisões equivocadas do Supremo Tribunal Federal. Isso só vai se resolver com a força da rua, com a força daqueles que representam a maioria do povo que não aguenta mais. É pancada atrás de pancada. É desmoralização atrás de desmoralização. É o presidente da República fazendo palhaçada, levando um mico de circo para frente do Palácio do Planalto. E em seguida vai encontrar outro mico, que é o senhor Donald Trump, para conversar coisas das quais só se sabe um pouco. Oficialmente, o resultado da visita do senhor Jair Bolsonaro aos Estados Unidos foi aumentar a inserção militar do Brasil nos Estados Unidos. Agora, põe a mão na sua cabeça, gente. Põe a mão na cabeça. Os Estados Unidos, que são a maior potência militar do planeta, vão precisar da indústria bélica brasileira? Para levar o quê? Revólver Taurus que não funcionam, que nem a polícia militar quer? Que teve que devolver um lote de 10 mil revólver Taurus porque ele atirava sozinho? Ou então não atirava? Vai querer os tanques brasileiros? Vai querer o quê? Os nossos navios nucleares? Que não existem, porque eles foram impedidos, os projetos foram rasgados durante o governo Temer, com a ajuda do seu Sérgio Moro, que prendeu o presidente da Eletronuclear. O que os Estados Unidos vão querer de inserção militar, aumentar a inserção militar do Brasil lá dentro? Vai importar o quê? Só se for para levar tropa. Só se for para pegar brasileiro para servir de bucha de canhão. Agora, o que foi conversado e o que foi discutido, isso se diz por parte de gente que frequenta bastidores, que conhece política internacional, que sabe exatamente como esses caras trabalham, como esses caras funcionam, foram iniciativas para aumentar o bloqueio em relação à Venezuela. Foram fazer novas tratativas para combinar exercícios militares de tropas brasileiras com tropas americanas para aumentar um cerco ao governo Maduro. E eu não vou entrar aqui num julgamento, num parte-pris sobre o governo Maduro. Eu só quero dizer o seguinte, que nós defendemos e a Constituição defende o direito à autodeterminação dos povos. Cabe aos venezuelanos resolverem os problemas existentes na Venezuela. Cabe a eles. Não cabe ao senhor Donald Trump. Não cabe ao senhor Mike Pompeo. Não cabe ao senhor John Bolton. Muito menos cabe ao senhor Jair Bolsonaro. Muito menos cabe ao senhor Hamilton Mourão. Muito menos cabe essa súcia de militares que agora habita o Palácio do Planalto. Não cabe ao senhor Edson Pujol, que é ministro do Exército. Não cabe ao senhor Eduardo Vilas Boas, que fez aquele papel dantesco, pressionando o Supremo na época da votação do habeas corpus do ex-presidente Lula. Esse é o fato.
Cabe à Venezuela resolver os seus problemas. E os Estados Unidos não querem isso, porque a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Não é a maior produtora, mas tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E isso explica o cerco que o senhor Trump, que os Estados Unidos fazem em relação à Venezuela. A sabotagem, o boicote, impedindo que cheguem alimentos, que cheguem gêneros de primeira necessidade, que cheguem remédios. Ou vocês não sabem que os Estados Unidos ameaçam toda empresa que negociar com a Venezuela de não negociarem mais com os Estados Unidos? Isso não é novidade para ninguém, está escrito. Isso é uma resolução, isso é um ato. Então, gente, o que o senhor Trump foi fazer lá é aquilo que o senhor Moro faz mês sim, mês não. É pedir instruções, pedir orientações sobre como destruir a democracia no Brasil e como transformar o Brasil, retroceder o país à condição de colônia. Coisa que está acontecendo com uma rapidez que nem o mais pessimista dos pessimistas poderia imaginar. Então vamos ver essa manifestação do dia 15. Vamos ver esse ataque à democracia que está sendo feito. Vamos ver. Vamos ver, porque aí a gente vai poder dimensionar o real poder de fogo que o senhor Jair Bolsonaro tem. Que a turma dele tem. Que aquele trio de meliantes, representado pelos filhos dele, pelos 3 filhos maiores dele, tem. E vamos ver realmente se as instituições brasileiras vão ter vitalidade, vão ter vigor, vão ter musculatura para impedir o golpe que esses caras estão querendo preparar. Que no fundo, eles querem fechar o Congresso, eles querem aumentar a manipulação do judiciário para levar o Brasil para o caminho da ruína, do precipício e do abismo. E só para terminar aqui, registrar, primeiro, mais uma do senhor Weintraub. Eu não sei se vocês viram, chegaram a ver, ou a repercussão, assistiram, uma matéria com uma das pessoas mais dignas desse país. Com um dos homens mais, não só inteligentes, mas preparados. E de uma capacidade humanitária de fazer inveja muito o cara que se diz católico, que se diz, você entende, seguidor de Jesus. Que é o senhor Drauzio Varela, que tem o trabalho acima de qualquer suspeita. E de uma qualidade que o coloca entre os grandes cientistas mundiais. O senhor Drauzio Varela, todo mundo sabe, foi aquele que deu origem àquele filme Carandiru, dirigido pelo Hector Babenco. Salve engano meu. Pelo Hector Babenco. Um cara que dedicou grande parte. Ele poderia estar ganhando dinheirão, o senhor Drauzio Varela. O mérito da qualidade dele. Poderia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo que ele quisesse. Não, ele dedicou boa parte da vida dele a cuidar de doentes em presídios. Enfrentando o risco de contrair AIDS, de contrair tuberculose, de contrair um monte de doenças. Mas ele dedicou a vida dele, grande parte da vida dele, a cuidar desses desvalidos. Porque se é verdade que no presídio pode ter muito criminoso, no presídio também tem uma boa parte, uma grande parte, que se cometeu crime foi porque virou mula de tráfico de droga dos milionários que consomem cheiram cocaína no Leblon, no Jardim América. Outros mal roubaram um chocolate. As mulheres, então, as mais sacrificadas, muitas delas tendo que deixar os filhos de 2, 3 meses em casa,
e ficar trancafiadas em condições absolutamente desumanas, que são as condições dos presídios do Brasil. O senhor Weintraub, porque o senhor Drauzio Varela entrevistou no domingo uma mulher trans, ou um homem, uma mulher trans, e abraçou essa pessoa, uma pessoa cuja desgraça humana não pode ser maior. E o doutor Drauzio, com toda aquela humanidade, com aquela gentileza, abraçou essa pessoa. Ele foi xingado hoje pelo senhor Weintraub, que se acha ministro da Educação. Está aqui. Olha o que o Weintraub disse do senhor Drauzio Varela. O senhor não é juiz, como o senhor diz? Não é gente? Você e Marinho não conseguem pedir desculpas. O Marinho a que ele se refere é a família Marinho. Não tem empatia ou compaixão com as crianças e famílias vítimas desse pedófilo. Quer dizer, a Suzy foi chamada por ele de pedófilo sem nenhuma prova, sem nenhuma comprovação, sem nenhum inquérito. E continua o Weintraub. Continuem defendendo esse estuprador assassino, vocês se merecem. Antes que eu esqueça, desejo que vocês terminem no inferno. Ministro da Educação falando isso para o senhor Drauzio Varela, uma das figuras mais proeminentes que o Brasil já produziu. Disse o Weintraub, antes que eu esqueça, desejo que vocês terminem no inferno. É suportável isso, gente? É suportável? É suportável alguém levar a sério esse cara como ministro da Educação? Eu, se fosse o Drauzio, abriria um processo imediato contra esse cara. Só que o Drauzio, eu acho que não vai perder tempo com isso. Com essa escória humana. Com esse lixo. E por último, registrar a Regina Duarte, que já está balançando no cargo. Já está balançando. A senhora Regina Duarte deu uma entrevista ontem dizendo que tinha uma facção dentro do Ministério que quer derrubar ela. Que quer derrubar ela do cargo. Aí o senhor Carlos Bolsonaro, que é filho, é o 00 alguma, é o 00, para mim é tudo 00, 0,0. Falou que a missão dele é tirar a Regina Duarte do comando da cultura. Ele ficou apoplético, segundo o Lauro Jardim, que é um jornalista do Globo, quando a Regina Duarte revelou o óbvio, que o Ministério da Cultura é dominado por facções. E que tem uma facção que quer tirar ela de lá. E a facção, que todo mundo sabe, é do senhor Olavo de Carvalho, que primeiro disse que ela era fantástica e depois disse que ela tinha que ser jogada no lixo. Então vamos ver até quando a Regina Duarte aguenta. Já pode começar a fazer um bolão aí, viu, gente? Pode começar a fazer um bolão. Começa a fazer um bolão, porque nem a Regina Duarte, nem ela, vai aguentar esses caras aí. Bom, queria agradecer a audiência, pedir para vocês curtirem e compartilharem. Pedir, às vezes, até um pouco de desculpa, que às vezes eu me exalto um pouco, mas é que a situação não está fácil. Não está fácil. E vocês sabem disso tanto quanto eu. E se a gente não se mexer, se eu, na minha humilde função de jornalista, não vier aqui tentar esclarecer, tentar jogar um pouco de luz nessa fumaça, nesse breu que foi lançado sobre a maioria do povo brasileiro, eu não estaria à altura do papel que eu acho que eu tenho que cumprir.